Estudo sobre o Evangelho de João, parte 98, dia 29/4/2024. João, capítulo 21, do versículo 15 ao versículo 17. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. João 25, João 21, do 15 ao 17. Esses versículos descrevem uma conversa notável entre nosso Senhor Jesus Cristo e o apóstolo Pedro. Para o leitor cuidadoso da Bíblia, que se lembra da negação 3 vezes repetidas de Cristo pelo apóstolo, a passagem não pode deixar de ser uma porção profundamente interessante das Escrituras. Bem seria para a igreja se todas as conversas, depois das refeições entre os cristãos, fosse tão útil e edificante como esta. Devemos notar primeiro, nestes versículos, a pergunta de Cristo a Pedro: Simão, filho de João, você me ama? 3 vezes encontramos a mesma investigação feita. Parece mais provável que essa repetição tripla tenha a intenção de lembrar o apóstolo de sua própria negação 3 vezes repetida, uma vez que encontramos um acréscimo notável à pergunta: Você me ama mais do que isso? É uma suposição razoável que essas 3 palavras, mais do que estas, foram destinadas a lembrar Pedro de sua afirmação excessivamente confiante. Ainda que todos os homens te neguem, eu não o farei. E como se nosso Senhor dissesse: Agora você vai se exaltar acima dos outros? Você já aprendeu a sua fraqueza? Você me ama? Pode parecer à primeira vista uma pergunta muito perspicaz. Podemos saber muito, fazer muito, professar muito, falar muito, trabalhar muito, dar muito, passar por muito e fazer muito chão em nossa religião, e ainda estar mortos diante de Deus por falta de amor, e por fim desce a cova. Amamos a Cristo? Essa é a grande questão. Sem isso, não há vitalidade em nosso cristianismo. Não somos melhores do que figuras de cera pintadas, bichos de pelúcia sem vida em um museu, metais soando e símbolos tilintantes. Não há vida onde não há amor. Tomemos cuidado para que haja algum sentimento em nossa religião. Conhecimento, ortodoxia, visões erradas, uso regular de formas, uma vida moral respeitável, tudo isso não constitui um verdadeiro cristão. Deve haver algum sentimento pessoal em relação a Cristo. Sentir-se sozinho, sem dúvida, é uma pobre coisa inútil, e pode estar aqui hoje e ir embora amanhã, mas a total ausência de sentimento é um sintoma muito ruim e fala mal do estado da alma de um homem ou de uma mulher. Os homens e mulheres a quem Paulo escreveu suas epístolas tinham sentimentos e não se envergonhavam deles. Havia um no céu a quem eles amavam, e esse era Jesus, o Filho de Deus. Vamos nos esforçar para ser como eles e ter algum sentimento real em nosso cristianismo, se esperarmos compartilhar sua recompensa. Devemos notar, em segundo lugar, nesses versículos, a resposta de Pedro à pergunta de Cristo. 3 vezes encontramos o apóstolo dizendo: Você sabe que eu te amo.
Uma vez nos é dito que ele disse: você sabe todas as coisas. Uma vez que tenhamos feito a comovente observação que ele estava entristecido por ser perguntado pela terceira vez, não precisamos duvidar que nosso Senhor, como um médico habilidoso, despertou essa dor intencionalmente. Ele pretendia perfurar a consciência do apóstolo e ensinar-lhe uma lição solene. Se foi doloroso para o discípulo ser questionado, quanto mais doloroso deve ter sido para o mestre ser negado. A resposta que o humilde apóstolo deu é o único relato que o verdadeiro servo de Cristo em todas as épocas pode dar de sua religião. Tal pessoa pode ser fraca, medrosa, ignorante, instável e falhando em muitas coisas, mas de qualquer forma é real e sincera. Pergunte-lhe se é convertido, se é crente, se tem graça, se é justificado, se é santificado, se é eleito, se é filho de Deus. Pergunte-lhe qualquer uma dessas perguntas e ele talvez responda que realmente não sabe. Mas pergunte se ele ama Cristo e ele responderá: eu amo. Ele pode acrescentar que não o ama tanto quanto deveria, mas ele não dirá que não o ama de forma alguma. A regra será considerada verdadeira com poucas exceções. Qual é, afinal, o grande segredo de amar a Cristo? É um sentimento interior de ter recebido dele o perdão, e o perdão dos pecados. Aqueles que amam muito se sentem muito perdoados. Aquele que veio a Cristo com seus pecados e provou a bem-aventurança da absolvição gratuita e completa, ele é o homem cujo coração estará cheio de amor para com seu Salvador. Quanto mais compreendermos que Cristo sofreu por nós e pagou nossa dívida com Deus e que fomos lavados e justificados por meio de seu sangue, mais o amaremos, por nos ter amado e se dado por nós. Nosso conhecimento das doutrinas pode ser defeituoso. Nossa capacidade de defender nossos pontos de vista em argumentos pode ser pequena. Mas não podemos ser impedidos de sentir. E nosso sentimento será como o do apóstolo Pedro. Tu, Senhor, que conhece todas as coisas, tu conheces meu coração. Devemos notar, por último, nestes versículos, a ordem de Cristo a Pedro. 3 vezes o encontramos dizendo: apacenta meu rebanho. Uma vez, alimente meu cordeiro, e 2 vezes, apacenta minhas ovelhas. Podemos duvidar por um momento de que essas acusações 3 vezes repetidas estavam cheias de significado profundo? Era para comissionar Pedro mais uma vez para fazer o trabalho de um apóstolo, apesar de sua queda recente. Mas isso era apenas uma pequena parte do significado, destinada-se a ensinar Pedro e a toda a igreja a poderosa lição de que a utilidade para os outros é o grande teste de amor. E trabalhar para Cristo, a grande prova de realmente amar a Cristo. Não é conversa alta, é alta profissão. Não é nem mesmo zelo impetuoso e espasmódico e prontidão para desembainhar a espada e lutar. É um esforço constante, paciente e laborioso para fazer o bem às ovelhas de Cristo espalhadas por todo este mundo pecaminoso, que é a melhor evidência de ser um discípulo sincero. Este é o verdadeiro segredo da grandeza cristã. Está escrito em outro lugar: quem quiser ser um líder entre vocês deve ser seu servo, e quem quiser ser o primeiro deve se tornar escravo. Mateus 20, 26 a 28. Para sempre, deixe que a carga de despedida de nosso abençoado Mestre permaneça em nossa consciência e surja na prática de nossas vidas diárias. Não é à toa que podemos ter certeza que encontramos essas coisas registradas para nosso aprendizado. Pouco antes de ele deixar o mundo, almejemos uma religião amorosa, praticante, útil, trabalhadora, altruísta, bondosa e despretensiosa. Que seja nosso desejo diário pensar nos outros, cuidar dos outros,
fazer o bem aos outros e diminuir a tristeza e aumentar a alegria deste mundo pecaminoso. Isso é para perceber o grande princípio que o mandamento de Nosso Senhor a Pedro pretendia ensinar. Assim, vivendo e trabalhando para ordenar nossos caminhos, descobriremos que é abundantemente verdadeiro, que é mais bem-aventurado dar do que receber. Atos 20, 35. Amém. Tem continuação. Obrigado, Deus, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço. Amém.